Bom, dando continuidade então, falávamos da Carta dos Cinco Princípios. Vou voltar. O primeiro princípio significa: serão amplamente estabelecidas assembleias deliberativas e todas as questões serão decididas em discussões abertas. Segundo, governo e povo agirão em harmonia, executando com energia questões administrativas. E em terceiro, nenhum cidadão, civil ou militar, será desencorajado na busca de suas aspirações. Em quarto, os maus costumes do passado serão abandonados e a justiça universal deverá prevalecer. E por último, o conhecimento deve ser buscado ao redor do mundo para fortalecer as bases do regime imperial. Ele mandou 3.000 japoneses buscar conhecimentos fora e trouxe diversos conselheiros para o Japão para que ajudasse o país realmente a prosperar. E esses 5 princípios, gente, são de 1868, volto a repetir. E trouxeram, sim, uma mobilização muito grande no país. Você vê aqui, governo e povo agirão em harmonia. Nenhum cidadão será desencorajado na busca de suas aspirações. E o conhecimento deve ser buscado ao redor do mundo. E eu falei só 3. Se vê que mesmo há praticamente 150 anos atrás, havia uma força muito grande no Japão na época para conseguir chegar ao nível de potência que chegou. Até há pouco tempo atrás era a segunda maior potência do mundo, né? E o interessante aqui é aonde que o Meiji investiu? Nas pessoas. Porque ele dizia, o povo japonês é o nosso grande patrimônio. Se vocês lembrarem, aonde que o Meiji apareceu no cinema? Naquele filme O Último Samurai. No final do filme, após a morte daquele camarada, esqueci o nome dele agora, o Tom Cruise entra, coloca a espada no chão e diz: se você me acha seu inimigo, diga que eu teria a honra de tirar minha vida. E naquele momento, o Meiji está profundamente decepcionado com a perda, né, daquele japonês, daquele camarada, e ele aceitou a pressão política do primeiro-ministro dele, aquele de bigodinho, que acabou destruindo todos os samurais, mas ele ficou profundamente decepcionado porque ele percebeu que ali estava a grande riqueza do povo japonês. E o interessante é que, na hora que o Tom Cruise explica um pouquinho, né, como foi esse período, e o Meiji percebe toda a crença que aquela pessoa tinha, né, toda a cultura japonesa que ele trazia, ele diz para os americanos que estavam na sala que não é interessante para nós esse negócio com os Estados Unidos. Um dos cabelos brancos lá americano acaba saindo da sala, todo insultado, né? E o primeiro-ministro vem, claro, se sentindo insultado da mesma forma. O Meiji diz para ele: eu vou tirar as tuas posses para distribuir ao povo japonês. E o primeiro-ministro diz: mas isso será minha ruína, imperador. Ele pega a espada, entrega para o primeiro-ministro e diz: se você não puder sobreviver a isso, faça uso dessa espada. E é claro que ele não faz, ele dá um passo para trás, quase tropeça, etc. Aí o Meiji volta à frente do Tom Cruise e diz: me conte como ele morreu. E o Tom Cruise diz: não, eu vou te mostrar como ele viveu. E assim termina o filme. E isso mostra o quanto havia essa devoção, essa crença por essa cultura japonesa que foi criada nesse momento. E se nós voltarmos aqui, e eu vou agora andar um pouquinho para frente, e eu vou falar do período pós-guerra, em que assim que a Toyota começou a produzir e perceber que eles estavam anos-luz em relação à produtividade que os americanos tinham, ele colocou: nós precisamos alcançar os Estados Unidos em 3 anos. Mas o que aconteceu naquele período, década de 40 e 50, né? Criaram a fábrica de Koron em 1936 com o modelo A, o primeiro veículo Toyota. E o Sakichi Toyoda disse a seguinte frase: abra a porta, tem aí o mundo inteiro. Em seguida, né, conhecido como Rei dos Inventores, ou o Thomas Edison do Japão,
por volta dos seus 20 anos, o Sakishi definiu uma missão e visão para a companhia, que significava contribuir para a sociedade através da realização de algo com valor. A palavra valor começando a aparecer. Em 45, a situação era muito crítica. Finalzinho da guerra, havia uma escassez de alimento muito grande e a Toyota se submeteu, inclusive, a cultivar produtos nas suas instalações para poder alimentar seus próprios colaboradores. Eu não coloquei aqui, mas ela usava, inclusive, chapas e tudo mais para fazer panelas, utensílios domésticos para vender, de forma a ajudar em toda a sobrevivência financeira da empresa. E o Kishiro coloca mais uma frase aqui de peso, que significa: continuarei a esforçar-me até cair. Em 1950 vem uma crise muito forte, né? E o Kishiro coloca uma frase muito interessante também que diz: a condição ideal para fazer algo ocorre quando máquinas, instalações e pessoas trabalham juntas para adicionar valor sem gerar qualquer desperdício. Vamos olhar um pouquinho por que ele falou essa frase? Entrando em detalhe na crise financeira de 1950, percebe-se aqui que as condições de trabalho daquela época foram sendo deterioradas, né? Por quê? Porque havia muita medida financeira no país para deteriorar a moeda, para depreciar a moeda. E os planos para aumentar a produção dentro da Toyota foram deixados totalmente de lado e a empresa estava com uma dificuldade muito grande, inclusive de pagar os seus próprios colaboradores. Só que a Toyota colocou uma política e manteve essa política de não demissão, porém, ela teve que negociar com cada um dos colaboradores uma redução salarial de 10%, né, de forma a poder ultrapassar, de alguma forma, essa crise. Porém, 10% era muito pouco. E a redução de pessoas tornou-se praticamente incontornável. E a empresa teve que voltar a retomar as negociações com o sindicato. Porém, apesar de haver a possibilidade de quebra desse acordo, eles rejeitaram seguir esse percurso. Por quê? Porque o Eiji Toyoda, na época, diretor da Toyota, disse: a relação de confiança com os trabalhadores não pode ser quebrada. O confronto chegou ao fim quando o próprio Kishiro, juntamente com outros executivos, se demitiu. E com isso ele manifestou profunda solidariedade com os colaboradores. O que, consequentemente, aconteceu? Desencadeou-se uma onda de demissões voluntárias, permitindo à empresa sobreviver à turbulência financeira. Vejam só, o foco que a Toyota deu desde o início nas pessoas, a ponto de conseguir contornar essa crise toda, sem necessariamente demitir, e tendo sempre os colaboradores ao lado da empresa, a ponto de, como a gente fala muito, né, vestir a camisa e se sentir que pertence àquela organização, né? Acontecimentos históricos nessa época, né? Em 53, a Toyota criou o Total Quality Control. Isso começou quando o Meiji lá atrás começou a levar conhecimento para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Japão. Good Thinking, Good Products era um slogan Toyota na época. Em 57, 2 exemplares Toyota Crown foram desembarcados em Los Angeles. All What a Feeling era o início da Toyota nos Estados Unidos, esse era o slogan. Em 66, já haviam 20 mil Coronas vendidos nos Estados Unidos. Em 75, ela torna-se a marca importada mais vendida naquele país. E atualmente, a Toyota possui nada menos que 14 fábricas nos Estados Unidos e acumula 25 milhões de veículos produzidos localmente. E se você analisar aquela frase anterior, né, eu vou voltar aqui a ela, que é alcançar os Estados Unidos em 3 anos, vê-se que também tinha uma questão de honra nisso aqui, porque estamos falando de pós-guerra. E o Japão conseguiu mostrar que era possível e conseguiu chegar lá, eliminando todos os desperdícios que eles viam acontecer lá atrás, quando visitaram os Estados Unidos e viram o que a Ford fazia. E o mais interessante foi que grande parte, nós vamos falar disso nos próximos vídeos, mas grande parte desse foco que a Toyota deu à manufatura e conseguir chegar à qualidade nos processos foi em cima de um pilar chamado Jidoka, e que nada mais é que colocar os conceitos que a família Toyota tinha nos teares
para dentro do setor automotivo. Porque na época eles tinham teares em que uma única pessoa cuidava de vários teares e o tear parava sozinho caso arrebentasse o fio. Ou seja, não havia, o defeito não continuava sendo produzido. Você conseguia fazer um processo praticamente à prova de erro e com o mínimo possível de operação de gente. Porque em nenhum momento você tinha pessoas esperando o tempo de ciclo da máquina. E isso foi colocado na indústria automotiva, algo que veio de teares. Né? Isso é muito interessante, você ver essa analogia entre setores totalmente distintos, trazendo toda uma revolução. E nós vamos falar de inovação mais para frente, que tem tudo a ver com trazer conceitos realmente inovadores e descobrir onde é que estão as singularidades de cada processo. E para fechar, existe um texto, eu vou deixar disponível depois no blog, as necessidades de um sistema de produção adequado. E a discussão aqui é que cada um analise em cima desse texto como que anda a mobilização, porque a mobilização foi o que trouxe toda a diferença para a Toyota. E nós podemos perceber aqui que se o Japão chegou à segunda maior potência do mundo há pouco tempo e chegou sem uma gota de minério, sem uma pedra, não, sem uma gota de petróleo, sem uma pedra de minério, foi porque ela investiu nas pessoas. E isso foi percebido e investido pelo Meiji, lá no final do século XIX. E quando ele fez isso, ele percebeu que se máquinas precisam de lubrificante de combustível, pessoas precisam de conhecimento. E essa foi a grande diferença. Investimento nas pessoas, para que o Japão pudesse se tornar, com pouco mais de 370 mil quilômetros quadrados, a segunda maior potência do mundo. Um abraço e até o próximo vídeo.